Irmãos, hoje a gente chega na segunda parte da aula sobre como a gente deve gastar, né, o nosso dinheiro. A gente vem seguindo esse livro do Gene Heiser, que ele fala sobre finanças, que ele fala sobre dinheiro e dívidas. Ele divide esse tema de finanças em 5 pontos. A gente já tratou sobre bastante coisa. A gente já tratou sobre alguns princípios gerais sobre o dinheiro, sobre como obter o dinheiro. Na aula passada a gente tratou sobre o que do nosso dinheiro pertence a gente mesmo, e a gente viu que todo o nosso dinheiro, toda a nossa renda, todo o nosso recurso, ele não pertence a gente, mas pertence ao próprio Deus. E aí a gente viu que nos é dado então uma responsabilidade muito grande, visto que o nosso dinheiro não é nosso, é de Deus. Então nos é dada uma responsabilidade muito grande sobre como a gente deve então gastar o nosso dinheiro, sobre como a gente deve então equilibrar o nosso orçamento. E certamente é uma tarefa difícil a gente tratar disso, e por isso a gente precisa da sabedoria do Senhor, né? A gente precisa do Senhor nos instruindo sobre como a gente deve equilibrar o nosso orçamento. Tem várias questões práticas sobre como a gente deve tratar o nosso dinheiro, mas, sobretudo, tem muita questão espiritual mesmo, né? Sobre como a gente deve se relacionar com as nossas finanças. E aí, na aula, a gente vai tentar fazer esse conjunto das coisas, né? Tanto as questões que a palavra de Deus nos instrui mesmo, né? Digamos assim, espiritualmente, quanto também questões mais práticas sobre como a gente deve fazer orçamento, se planejar, como a gente deve analisar nossas despesas, entre outros. Então, na aula passada, eu falei sobre a gente fazer essa análise, né, dos nossos gastos do mês de maio. Essa ferramenta, né, de a gente olhar no passado, o que é que aconteceu, para que a gente veja quais foram as nossas prioridades em termos de gastos, né? E aí a tarefa foi dupla, então. Se você não consegue com facilidade pegar esse extrato e fazer com facilidade essa categorização dos seus gastos, então, em primeiro lugar, você teria que, então, se organizar, né, para poder fazer isso. E aí, eu não sei quantos fizeram essa atividade de buscar o seu gasto no mês de maio, mas aí, em seguida, a gente pode discutir sobre isso, sobre essa análise do passado, essa análise de despesas, né, da sua vida financeira. E aí, uma outra análise que pode ser feita também é a análise da sua receita, né? Normalmente a nossa receita ela é sempre fixa, né? Se a gente tem um trabalho, mensalmente a gente vai ter ali o nosso salário. Então, não precisa de uma análise tão complexa. É simples, né? Assim, o nosso salário mensal. Mas aí tem algumas pessoas que têm trabalhos, por exemplo, de vendas, né? Trabalhos cujo salário é mais sazonal, né? Então, em um mês você vai ter uma renda, mas no outro mês vai ter outro. E aí isso varia mês a mês. E aí é um pouco mais complicado você fazer essa análise, né? E até mesmo desplanejar. Então, quando a gente analisa tanto a despesa quanto a nossa receita... Tá. Beleza. Tá. Então, quando a gente analisa tanto a nossa despesa quanto a nossa receita, o que a gente está fazendo é olhar para o passado, né? Então, a gente olha para o passado e vê para onde é que foram os nossos recursos e de onde é que entrou o nosso recurso. Mas uma outra ferramenta que a gente pode usar e que a gente deve usar é o orçamento. É a gente olhar para o futuro e se planejar o quanto a gente vai gastar em cada coisa da nossa vida. Então a gente se planeja no hoje olhando para o futuro sobre onde cada parte da nossa renda vai ser aplicada, não é? E aí a gente se planeja então para o futuro. Mas certamente, irmãos, essas são só ferramentas, não é assim? A gente, para poder usar essas ferramentas de uma maneira eficaz, em primeiro lugar, a gente tem que tratar o nosso próprio coração para que a gente possa seguir com os nossos planos. Mas isso não impede de dizer que a gente não deva, né, ter esses planos, né? O sábio, ele fala em Provérbios 21, versículo 5, que os planos do diligente, eles tendem à abundância,
mas a pressa excessiva ela leva à pobreza. Então, a gente deve seguir um caminho diligente, assim, se planejando os nossos recursos, né? Onde é que a gente vai empenhar cada recurso que a gente tem recebido. E, certamente, a gente também tem que ter facilmente onde é que a gente está gastando o nosso recurso. Porque, senão, a gente vive uma vida desordenada, sem um fio da meada. A gente gasta o dinheiro e não sabe para onde vai. E aí, esse caminho de pressa excessiva, né? de não ser diligente no uso do nosso recurso, o sábio fala, a levar à pobreza, não é? Mas, ao mesmo tempo, também, quando a gente se planeja, a gente não tem como estar certo de que o plano que a gente está fazendo, ele vai suceder, né? Porque, no final das contas, o Tiago fala que a gente não sabe o que vai suceder amanhã. O que é a nossa vida, não é, irmãos? O Tiago fala. A gente é apenas como neblina que aparece e logo se dissipa. Em vez disso, quando a gente faz o nosso orçamento, quando a gente analisa as nossas despesas, a gente tem que ter em mente sempre o Senhor como sendo aquele que governa tudo, não é? Então, quando a gente se planeja, é sempre nessa postura que Tiago coloca aqui. Se o Senhor quiser, a gente vai fazer dessa forma. E se o Senhor quiser, a gente vai viver. Se o Senhor quiser, a gente vai fazer isso ou aquilo. Então, a gente faz sim o orçamento, mas com essa postura de humildade, com essa postura de saber que o Senhor é que é o Deus, é que governa todas as coisas. Então, sim, a gente usa essas ferramentas, não é? De analisar despesas, receitas, fazer um orçamento, ter algo organizado na nossa vida. Porque a gente vai prestar contas ao Senhor do nosso gasto. A gente vai prestar contas ao Senhor do recurso que Ele nos dá. A gente vai prestar contas ao Senhor sobre os frutos pelos quais foram construídos, né, pela nossa vida. A gente vai prestar contas ao nosso Mestre. E essa percepção de que Deus é o dono de tudo, que Deus é o dono de todas as coisas, não só de 10%, como pensam alguns, né, assim, como se Deus desse 10%, como se a gente desse 10% a Deus e os 90% a gente pudesse gastar de qualquer forma. Mas a percepção deve ser que Deus é dono de tudo, né? Deus é dono de 100% dos nossos recursos e tudo que a gente gasta deve ser usado para glorificar a Deus, deve ser usado para a glória do Senhor. E não é tão simples quanto pegar só 10% e viver do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que viver 100% da nossa vida para a glória do Senhor. E aí, como eu comecei falando, é complicado fazer isso. É complicado a gente se organizar. Porque a gente vive meio que uma tensão. Por um lado, a gente tem que contribuir com a obra do Senhor. A gente tem que ser generoso com a obra do Senhor. A gente tem que trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro, como é falado na Bíblia. Por outro lado, a gente tem que ajudar os que são necessitados, os órfãos, as viúvas, como a palavra do Senhor fala. Por outro lado, também a gente tem a nossa liberdade de desfrutar das bênçãos do Senhor, de poder também gastar com, digamos, o nosso interesse, digamos assim, desfrutando, né, com ações de graças o que o Senhor tem nos dado. E, por outro lado, a gente também tem que, em certo sentido, economizar parte da nossa renda para alguma emergência, para caso a gente passe por alguma necessidade iminente, e até mesmo para a nossa velhice, não é? Então, a gente vive nessa tensão, não é? E essa tensão, o fio da meada dela é a glória do Senhor. O objetivo dessa tensão é glorificar a Deus. E aí a gente tem algumas maneiras, algumas ferramentas que a gente pode falar assim, para que a gente possa, então, ajustar certos gastos que a gente tem, certas despesas que a gente tem, e que quando a gente analisa, fica fácil de compreender que a gente pode cortar algumas despesas, que é o que eu chamo dessas despesas opcionais, não é? Essas despesas opcionais são aquelas que a gente pode viver sem elas, não é? É diferente, por exemplo, de um aluguel, de você pagar pela sua moradia. Não tem como você cortar o seu gasto com aluguel, não é? Não é opcional, digamos assim. Então, são despesas que eu chamo de opcionais, não é? Por exemplo, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, pacote de TV por assinatura, não é?
nesse ponto eu penso sobre todos os serviços de utilidade, digamos assim. Gasto com energia, gasto com água, gasto com internet, gasto com TV por assinatura também. Se você vive com um gasto, né, você vê o seu gasto, e aí você pensa, será que eu posso reduzir um pouco esse gasto dessas coisas de utilidades? Será que eu posso diminuir um pouco o gasto com energia? Será que eu posso diminuir o gasto com água, até com um pacote de internet? Se eu tenho um pacote X hoje, será que eu posso reduzir esse pacote para um pacote menor, não é? Ou se eu tenho uma TV por assinatura hoje que tem vários canais, será que eu posso reduzir, certo, esse pacote por um menor, por um mais barato? E aí, quando você vai fazendo esses cortes pequenos, digamos assim, eles se juntam, né? Eles acumulam. E aí, esse gasto que você reduz, que são pequenos gastos que você vai reduzindo, eles acumulam pelo mês. E aí, quando você faz essa conta pelo ano todo, você tem uma diminuição significativa na sua despesa. Então, imagine, se você gasta hoje com todas essas utilidades, não é? De energia, água, luz, internet, pacote de TV por assinatura. Se você gasta hoje, digamos, 600, 800 reais, e aí você consegue reduzir esse gasto total em 20% ou 30%, e aí por mês você consegue reduzir de 800 para menos, por exemplo, você consegue diminuir 180 reais no seu gasto total, e aí você faz essa conta pelo ano todo, você vai ter uma redução de mais de 2.000 reais de despesa por esse pequeno corte que você faz hoje, né, com pequenas coisas. Então, quando a gente faz a conta para o ano todo, a gente vê que a despesa que a gente tem é muito menor, é significativo, não é? Então, isso incentiva a gente a fazer certos cortes, ainda que pequenos para o mês, mas quando ele faz para o ano todo, já que é uma coisa mensal, recorrente, essa economia ela fica maior, não é? Isso nos incentiva, então, a fazer isso. Uma outra coisa, irmãos, que é um fenômeno, eu diria, dos nossos dias, são essas várias assinaturas que a gente vai fazendo, não é? Netflix, Prime Video, eu coloquei aqui vários. Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, YouTube Premium, Spotify, Deezer, o Hulu. São várias assinaturas que a gente vai assinando nessa busca por entretenimento, não é? E aí, algum filme tem na Netflix, mas outro filme só tem no HBO Max, por exemplo. E aí a gente vai se juntando várias assinaturas no nosso para se entreter, não é? Nessa busca por entretenimento. E é um mal do nosso século. Não é um mal do nosso século, mas é um mal que a gente vem vendo, né, nos últimos dias. Essas várias assinaturas. E em um certo sentido, irmãos, a gente é meio que mal acostumado na forma que a gente se entrete, porque a gente tem um pouco de pavor ao tédio, a gente tem um pouco de pavor ao não fazer nada, não é? E aí eu imagino como é que o pessoal, por exemplo, da Roma se entretia. O custo o qual era necessário você se entreter, não é? Então você precisaria juntar vários gladiadores ali para lutarem, né? E o custo disso era a própria vida do cara, né? Então eles não podiam simplesmente no seu sofá assinar a Netflix para assistir uma luta. O custo era alto. O pessoal antes para ir para o cinema era uma ocasião especial, não é como nos nossos dias hoje. Então o custo pelo entretenimento, a gente vai buscando esse entretenimento e aí vai juntando essas várias formas digitais de a gente se entreter. Mas o tédio às vezes é bom também, não é? A gente precisa toda hora estar entretido. E a gente tem muita coisa para fazer também na nossa vida, né? A gente está entediado muitas vezes porque a gente não tem as prioridades certas, não é? Um outro gasto que eu coloquei aqui, opcional, eu diria, essa ideia que o autor coloca, de um expresso todo dia. Então, o autor dá um exemplo de uma mãe que ela vai deixar o filho na escola, e aí toda vez que ela deixa o filho, ela vai tomar um cafezinho, tomar um expresso. Não tem nada errado em tomar um cafezinho, né? Mas esse gasto, diariamente, ele acumula num gasto grande no final, né? Então, por exemplo, o que é que ela podia fazer, não é? Em vez de ela tomar todo dia, ela podia tomar 2 vezes na semana. E aí ela reduziria bastante o gasto de uma forma total. Ela faria uma pequena diminuição e ela guardaria
ela economizaria muito no longo prazo, não é? E o princípio é sempre esse, irmãos. Não é que a gente deve se abster totalmente desses gastos. É muito mais a gente viver de uma maneira moderada, usar a moderação bíblica, não é? Em vez de a gente querer todas as vezes, a gente pode fazer com uma frequência menor. E a gente reduz esses gastos. Um outro gasto que a gente, opcional também, né, que a gente tem muito, é de comer fora, não é? É questão de fast food. Às vezes a gente vai para o trabalho e acaba comprando o almoço no próprio trabalho, não é? Não tem problema também comprar a comida quando a gente vai trabalhar, quando a gente sai para trabalhar, mas usando o mesmo princípio. Por que não usa moderação? Em vez de comer todos os dias fora, por que não leva, por exemplo, 3 vezes na semana a comida pronta para esquentar lá, e aí 2 vezes você come fora também. Então sempre usar da moderação, não é? E aí muitas vezes a gente vai muito para fast food, comer fora em cantos assim, que a gente vai gastando muito, frequentemente, e a gente deixa de poder, por exemplo, desfrutar de uma saída melhor, digamos assim. Porque, imagina, em vez de você ir todos os dias da semana numa rede de fast food, por que você não deixa de ir e aí você guarda para no final ir para um canto melhor, para você ter uma experiência, digamos, melhor, não é? Assim, mais significativa do que ficar gastando várias vezes em cantos que não é tão bom, né, digamos assim. Uma outra questão que o autor coloca, ele fala de homens que vão para uma barbearia mais gourmetizada, digamos assim. E aí ele coloca um valor até surreal. Ele fala que tem barbearias nos Estados Unidos que o custo é $80, né, se a gente fizer a conta, R$400 para ir para o barbeiro, não é? É algo, assim, homem principalmente não precisa desse tipo de serviço estético tão caro assim, né? E aí certamente o caminho sábio seria você ir num barbeiro mais em conta, né? Bem mais em conta, não é? Ou compra uma máquina, exatamente. Mas aí para cortar o cabelo mesmo, não tem problema, vá no barbeiro. Mas para não ficar tão feio, né? Também tem a questão de serviços de casa, né? Assim, às vezes a gente pode economizar em fazer alguma manutenção na nossa casa. É certo que nos Estados Unidos é muito mais caro você alguns serviços, né, de reparo em casa, e lá é muito caro, mas aqui não é tão caro. Mas a gente pode também fazer esses cortes, a gente aprender a fazer certas coisas, né? A gente, em vez de chamar alguém para fazer, a gente mesmo faz, e a gente certamente corta alguns gastos. Irmãos, um outro ponto de despesa opcional que eu coloquei aqui é esse fenômeno que a gente vem vendo da obsolescência, não é essa palavra que é nova nos nossos dias, assim, o uso dela. A gente pensa a gente na verdade tentado muitas vezes a todo ano trocar de celular, porque a mídia, né, as propagandas, elas nos mostram esse avanço anual dos smartphones, né? E a gente fica tentado a toda vez trocar o nosso celular. E aí muitas vezes a gente compra o celular dividido para o ano todo, e aí está lá pagando, né, R$200 por mês na parcela do celular, porque o celular é o top. E aí termina o ano, está prestes a terminar de pagar, e a gente vê um novo celular top, né, da galáxia, que a gente precisa trocar. Então a gente fica nessa constante dívida, pagando mensalmente por isso, e é uma coisa que é infinita, né? Tende ao infinito, né? Você sempre vai querer estar trocando o seu celular. Um conselho que pode ser dado é você usa o seu celular até ele parar, né? Assim, não tem para que ficar trocando toda hora. Até ele não funcionar mais, você vai usando o seu celular. Uma outra questão, irmãos, é sobre passeios, né? Assim, você tirar férias. Quando a gente pensa, por exemplo, com uma família grande, né, e ir para um shopping, o gasto que você tem lá é imenso, né? Principalmente com comida. Então, por exemplo, por que antes de ir para o shopping você não já vai alimentado, não é? Já diminui um gasto ali para você. Quando a gente pensa em férias, não é?
em férias, tem cantos que a gente vai pagar muito mais. Então, por que não reduz esse gasto? Né? Por que não vai em um lugar mais econômico? Né? E a gente, então, pode ir balanceando esses gastos, sabendo que essas coisas opcionais elas não têm, né, um papel tão significativo assim na nossa vida. A gente pode fazer certas concessões, não é? Esses gastos mais opcionais. Então, imagine que você então fez essa análise dos seus gastos, dessas suas despesas opcionais, mas assim você não vê nenhum gasto que você pode cortar, você não vê nenhum meio pelo qual você pode ainda cortar mais, mas você ainda vive no acocho, né? Você ainda vive sem conseguir muitas vezes cumprir com seus compromissos. E aí o que é que você pode fazer então? E aí às vezes é necessário de fato você fazer algumas mudanças mais drásticas mesmo, né, seu estilo de vida. E aí partindo desse pressuposto, né, que você já tentou cortar despesas opcionais, você já tentou buscar alguma forma de aumentar a sua renda por meio do trabalho, né, por meio de encontrar um novo, digamos assim, um outro turno de trabalho. Você já tentou essas medidas, mas ainda assim você se vê no acocho. E aí é de fato necessário algumas mudanças mais drásticas, né? Então, se você vive, digamos, num apartamento com um valor X, então com um tamanho tal também, né? Talvez seja necessário você mudar de lugar que você mora, né? E procurar um lugar mais em conta, mais barato. Talvez você tenha um carro que, digamos, seja caro demais a parcela, então talvez seja o caso de você trocar de carro, né? Pegar um carro mais barato, né? Uma parcela menor. E aí, de fato, é necessário mudanças drásticas, não é, irmãos? Não tem para onde correr. Se você tentou cortar despesas opcionais, se você tentou aumentar a renda e não conseguiu, então tem que correr para o lado de fazer medidas mais drásticas para a sua mudança desse padrão de vida, não é? Um outro desafio também são os irmãos que têm uma renda irregular, que é um desafio. Se já é difícil você fazer um orçamento, seguir o orçamento, é mais complicado ainda, então, você fazer isso com uma renda irregular, que você não tem como muito bem prever. Não é? Assim, a gente pode prever pelo que foi no passado, né? Então, a gente pode olhar, se no passado foi tal, no mês tal, então, provavelmente, nesse mês vai ser tal valor. E a gente pode prever dessa forma. E aí, um conselho seria, seja sempre, pense sempre no lado negativo, né? Pense sempre que não tente ir pelo lado otimista, né, da coisa. Tem que ter um pouco de pessimismo, né, nesse seu planejamento. Então, tentar ser conservador, né, nessa estimativa da renda que vai ter nos meses. E aí é certamente muito mais necessário, nesses casos de renda irregular, você ter uma reserva assim mais imediata, né? Você guardar um certo valor para cobrir essas flutuações da sua renda também, não é? Se é necessário para quem tem uma renda regular ter uma reserva, muito mais para esses que têm uma renda mais irregular. E aí um último ponto, irmãos, é sobre o nosso orçamento e essa ideia da vida de igreja, né, de aconselhamento, de aconselhar um ao outro. Até que ponto um irmão pode aconselhar o outro sobre as suas finanças, né? Até que ponto um irmão pode falar ao outro sobre o gasto de dinheiro do outro irmão. E aí é certamente necessário sabedoria, né, nesse trato, não é? A gente não pode chegar no nosso irmão e mandar ele trocar, sei lá, o pacote de internet que ele usa, ou mandar ele trocar o carro dele para um mais barato, assim, de maneira tão direta assim. Porque a Bíblia ela nos dá ela nos dá a liberdade para a gente fazer nossas escolhas em um certo sentido, não é? A Bíblia certamente ela é a nossa, como a Confissão de Fé fala, ela nos dá regras gerais que a gente deve observar, mas ela não entra nos detalhes de como a gente vai fazer isso. Ela não fala sobre marcas, por exemplo, que a gente deve escolher, ela não fala sobre o tamanho da nossa casa, mas ela nos dá regras pelas quais a gente pode seguir e ser instruído por ela, não é? Então, é meio que ordenado pela luz da natureza, mas a gente deve usar sempre a prudência cristã para a nossa forma de gasto do nosso dinheiro.
E aí a gente não, como a Bíblia não exige certas coisas, não é? Do nosso gasto, a gente também, como aquele que vai aconselhar o nosso irmão, a gente não pode também exigir o que a Bíblia não exige. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente pode sim se oferecer para fornecer um auxílio ao nosso irmão que tem problema financeiro. A gente pode sim falar para ele que a gente está aberto a avaliar, né, o orçamento dele. E aí ele querendo essa ajuda, a gente então entra junto com ele nessa análise, nesse aconselhamento. O autor fala, a gente não pode dizer a ninguém onde ele deve comprar sua roupa, qual pacote de internet contratar, ou se deve pedir ou não um cappuccino duplo de manhã, mas o que ele pode falar, o que ele pode aconselhar, o que a gente pode aconselhar é que o irmão ele deve viver de acordo com a palavra de Deus, usando essa prudência cristã, usando as regras gerais da palavra de Deus, para que ele possa viver de uma forma que ele cumpra com as suas obrigações financeiras, não é? A gente pode também falar, de uma maneira geral, que certamente o gasto excessivo, ele vai levar a gente ao endividamento. O gasto excessivo, ele vai nos levar à ruína financeira. E a gente pode sugerir também as categorias, não é? Que o irmão pode cortar, fazer cortes, fazer melhoras, né, no seu orçamento mensal. Seguindo sempre, respeitando sempre os princípios, né, da Bíblia, os princípios gerais da Bíblia. Falar? Então, irmãos, esses são alguns pontos, não é? Mas o que a gente vai pensar agora é que é difícil, sim, a gente seguir um orçamento, a gente se planejar e seguir esse orçamento. Mas a dificuldade não está necessariamente em seguir o orçamento, mas muito mais no nosso próprio coração, que é enganoso, que nos desvia do caminho que a gente se planeja e do caminho sábio, não é? Então, é sim um problema a gente conseguir equilibrar o nosso orçamento, mas o problema, ele flui sobretudo, do nosso coração. E aí tem alguns pontos aqui que eu coloquei, que são as dificuldades, né, do nosso coração em seguir orçamento, né, seguir um plano sensato, né, para o nosso gasto. E aí o primeiro deles é justamente a cobiça, esse pecado que a palavra de Deus nos fala para fugir, né, que nos proíbe, né, e também o materialismo, né, dos nossos dias. Porque a gente muitas vezes sucumbe a essa mentira, né, de que as nossas posses, as nossas experiências é o que vai nos fazer ficar felizes na nossa vida, não é? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que a gente deve fazer morrer essa idolatria, né? A gente deve fazer morrer a avareza, ele coloca. E ele fala que é idolatria. Porque o ídolo, irmãos, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai pedir mais da gente. Ele sempre vai fazer com que a gente tente cavar mais fundo para satisfazê-lo, não é? Como o provérbio fala que a sanguessuga, ela nunca está satisfeita, né? Ela sempre fala, né? Dá, pede, pede, pede. Então, se a gente sucumbe a essa mentira, a esse materialismo dos nossos dias, não tem como a gente seguir um orçamento e fazer isso de forma sensata. E aí a gente vai gastar muito mais do que a gente tem para tentar satisfazer essa ilusão de que o gasto ele vai nos fazer felizes. Mas aí, certamente, qual é a chave, então, para que a gente não caia nesse pecado, para que a gente não caia na cobiça? E é certamente entender que não é no dinheiro, no gasto que a gente vai encontrar satisfação, mas é unicamente no Senhor, né? A nossa satisfação está no nosso Senhor, Jesus Cristo. Um outro problema, irmãos, um outro desafio espiritual, digamos assim, é a inveja, não é? O provérbio, ele fala, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Que imagem, né, irmãos? A podridão dos ossos. E a gente, certamente, muitas vezes gasta certas coisas, certo recurso, porque a gente olhou para o que o nosso irmão, o que o nosso vizinho fez, e a gente também se sente no desejo de fazer igual, não é? O autor coloca aqui que esse exemplo, né, da Miriam, que ela é casada com um cirurgião, que ganha muito mais do que Bob. E aí a irmã de Miriam,
essa irmã de Miriam, ela faz compras em lojas requintadas, sem se preocupar com os preços. E aí a Miriam vê a sua irmã e é tentada a querer se equiparar à irmã dela, né, para poder gastar igual a ela, para poder se parecer com a irmã. E é terrível, irmãos, você gastar dinheiro por inveja ao próximo, por inveja ao seu irmão, por inveja ao seu vizinho. Um outro ponto, irmãos, da gente não seguir muitas vezes o orçamento, é a falta de contentamento, que o apóstolo Paulo fala tanto, né, em Filipenses 4. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente vive, então, buscando, né, encontrar, né, esse segredo que o apóstolo Paulo, do contentamento que o apóstolo Paulo encontrou. A gente se contentar com o que a gente tem, a gente viu na pregação hoje, né, a gente se contentar com o que o Senhor tem nos dado, né, com ações de graças. E é uma coisa que a gente deve também ensinar aos nossos filhos, não é? São pequenas coisas que a gente vai concedendo a eles, sem mostrar a eles o custo daquilo, vai fazendo com que eles fiquem mal acostumados, né, na vida deles, né, no contentamento deles. O autor aqui ele dá um exemplo muito interessante sobre uma mulher, ele chama de Febe, que ela foi criada numa família abastada, né, uma família rica. Então ela morava num condomínio fechado, estudou nas melhores escolas, e na adolescência dela, o pai dela deu um cartão de crédito a ela que ela podia gastar da forma que quisesse. E ele nunca questionava os gastos dela, ele nunca tratava sobre isso com ela, porque tinha muito dinheiro e o que ela gastava não fazia diferença. E aí essa mulher vivia do jeito que queria, não tinha uma instrução do pai. Mas aí, imagine que ele coloca, né, na faculdade, então, ela se converte ao cristianismo. E aí é interessante que ele colocou que ela se apaixonou por um seminarista chamado Henry. E aí esse seminarista, então, passa a viver uma vida de seminarista, não é? Com um orçamento reduzido. E aí ele coloca, né, praticamente não havia dinheiro para comer fora ou para comprar itens supérfluos. Nunca antes ela tivera de viver com restrições e não estava sendo fácil reduzir os gastos para se adaptar aos limites combinados. E aí imagine esse lá, não é, irmãos? A mulher acostumada a gastar do que queria, ilimitado, e aí ela se põe agora numa posição de ter limites, de ter reduções, de ter restrições. E aí imagine então a briga que surge nesse lá, não é? Imagine então o conflito que deve surgir ali. E o autor coloca que o Henry, né, o marido, sentia-se tentado a perder a paciência e a se irar sempre que ela gastava demais. Então, é uma coisa que a gente deve ensinar aos nossos filhos, né? A ter limites, a ter restrições, sim. Mesmo que a gente possa dar certa coisa ao nosso filho, a gente tem que ponderar isso e ensinar a ele o caminho, né? A gente deve, não pode deixar esse ambiente ilimitado, não é? Porque a vida não é assim. Não existe essa imagem sem limites, não é? E aí um outro ponto é essa busca por aceitação, não é? Então imagine um pai e uma mãe que trabalham o dia todo fora, e aí a forma pelo qual eles encontram a aceitação dos filhos é dando presentes a ele, né? Gastando para presenteá-los, para poder buscar ali a atenção dos filhos, ou a aceitação dos filhos. Isso acontece muito com as avós, né? Os avós, né? Assim, muitas vezes não estão com a criança todas as horas, mas sempre buscam aceitação muitas vezes através de presentes, não é? E aí isso também mal acostuma os nossos filhos, não é? Nessa troca, digamos assim, pela atenção ou pela aceitação deles. E aí muitas vezes a gente entra em gastos grandes porque a gente está tentando encontrar a aceitação dos outros. Aham. Uhum. Exatamente.
também uma busca por identidade, né? De você querer se parecer com aquele que você olha que você acha que é o seu, digamos, Deus, né? Assim, como se a sua identidade estivesse nas coisas que você possui, não é? Mas a nossa identidade não está nisso, não está no que a gente possui, no que a gente compra, mas está no Senhor Jesus Cristo, né? A gente deve imitar, então, se a gente deve imitar alguém, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E não as pessoas, né? Um outro ponto, irmãos, que nos... um desafio para que a gente siga o nosso orçamento é também a preguiça. Muitas vezes a gente não quer se esforçar em monitorar os nossos gastos, a gente não quer se esforçar em viver restrito, realmente, de seguir aquele orçamento e de gerir, né, os nossos recursos. E aí, certamente, como o sábio fala, aquele que trabalha com mão remissa, ele empobrece. Aquele que trabalha com preguiça no que faz, também gerindo seus recursos, ele vai seguir nesse caminho do empobrecimento. Outros desafios que surgem, outros problemas que surgem a seguir um orçamento, além de pecados, né, no nosso próprio coração, mas são também problemas no próprio relacionamento familiar, não é? Quando a gente pensa na família, né, marido e mulher, seus filhos. E aí a gente tem, o primeiro ponto seria egoísmo, né, ciúme. Então a gente vê digamos, a mulher, ela gasta muito em certas coisas que o marido discorda. E aí, por conta disso, o marido também vai lá para tentar revidar ou se vingar, vai lá e gasta também com seus próprios interesses. E aí fica nesse conflito familiar, e aí um tentando amenizar a inveja que tem do outro, ou o ciúme que tem do outro, e gastam, né, sem o consentimento um do outro. E aí é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 3-4. Esse partidarismo, essa vanglória um do outro, sem levar em conta o outro como sendo superior a si mesmo, tendo em vista sempre a sua própria necessidade, o que é propriamente seu, e nunca olhando para o próximo, né, olhando para uns aos outros. E aí, certamente, esse é o primeiro problema que acontece, né, num contexto de casamento, né, familiar. E imagine que glorioso seria, então, irmãos, o marido dizer à mulher: amor, já faz um certo tempo que você foi na manicure, fazer o cabelo, por que você não vai lá, né? Trabalhei tanto a semana, você pode ir lá fazer esse serviço. Ou então a mulher dizer ao marido, né, amor, vá lá comprar seus livros de teologia, né? Imagine então que glorioso seria esse caminho, né? Dos dois sempre procurando a satisfação do outro, né? E aí esse caminho de humildade um com o outro. Certamente é difícil, mas é o que o Senhor nos chama, é o caminho que o Senhor nos chama a fazer. Para que a gente tenha o outro como superior a nós mesmos, o interesse do próximo como sendo também o nosso interesse. Um outro conflito, irmãos, que acontece, que é terrível, né? É essa frase: mas o dinheiro é meu, né? Nesse contexto familiar. Por exemplo, se o marido ele é o que, digamos, ganha mais que a mulher, e aí ele fala essa frase, que é terrível, né? Mas o dinheiro é meu, o dinheiro que ganhou foi eu, então você não pode dar pitaco no meu gasto. Mas certamente, irmãos, o dinheiro do casal não é de um ou de outro, mas é do casal, né? São dos dois. Não existe ser o dinheiro meu ou o dinheiro dele, mas é o dinheiro da família, dos dois. E aí a gente não pode seguir nesse caminho, porque o próprio apóstolo Pedro, ele fala que o marido, ele é herdeiro juntamente com a sua mulher. Então os dois estão juntos, né, nisso. Não existe o dinheiro ser meu, o dinheiro ser dele, mas o dinheiro é dos dois, né? O dinheiro é compartilhado entre os dois. De forma prática, a melhor forma de seguir com as finanças do casal seria ter uma conta conjunta, não é? Em que os dois tivessem acesso, que os dois fossem o titular dessa conta. No caso de não conseguir ter essa conta conjunta, mas sempre, por exemplo, no meu caso, a gente não tem uma conta conjunta, mas a conta ela fica, minha esposa também tem um acesso, né? Vanessa também tem um acesso
a ela, porque o dinheiro, no final das contas, é de nós dois. Uma coisa que a gente fez em casa também é que a gente não tem 2 cartões de crédito, né? Então ela usa o meu cartão de crédito, porque até facilita na hora de lembrar de pagar a fatura, né? Às vezes ela estava grávida, né? Está grávida agora, às vezes ela esquece de pagar a fatura, então facilita estar na minha própria fatura, né? E aí ajuda nisso. E aí é bom também porque, em um certo sentido, a gente está sempre alinhado nos gastos, né? Então ela não gasta uma coisa que eu não estou sabendo, e da mesma forma o contrário. Então isso dá um caminho para o casal, né? E aí uma pergunta que fica no casal: quem é que deve então gerir? Quem é que deve ser esse que vai estar lá nos detalhes do orçamento? Será que é o homem? Será que é a mulher? E o que eu penso é o seguinte: é do homem o papel de cuidar, né? De cultivar e guardar a casa, de cultivar e guardar o jardim. Então o homem ele tem que sim que estar envolvido nisso, ele tem sim que estar a par disso. Mas muitas vezes a mulher ela é boa com números, né? A mulher ela é boa com contabilidade, com matemática, com essa parte de organização financeira. Então não tem problema a mulher ela fazer esse orçamento, ela fazer as contas, ela fazer essa gerência, digamos assim, né? Do que é que pode gastar, do que é que não pode. Mas certamente o homem ele tem que estar envolvido nisso, ele tem que estar a par disso. Mas se a mulher tem os dons e talentos para fazer aquilo, ela pode fazer, né? Tomando o exemplo lá de casa, quem faz isso sou eu mais, né? Porque Vanessa ela tem outras coisas para pensar. E aí, mas ela sempre está também a par disso aqui, né? Do que está acontecendo. Já basta. Mas aí eu sempre estou informando a ela, né? O que eu vou pensando, o que vai acontecendo. Então ela também sempre está a par de todas as questões financeiras. Mas muitas vezes ela não quer nem saber, ela vai fazendo aí, tá bom. E aí uma outra questão, irmãos, é a falta de compromisso também, não é? Então imagine que o casal ele sentou, o casal fez ali o orçamento para o mês, mas aí por falta de compromisso, algum dos dois eles deixam de seguir o que foi acordado. E muitas vezes até escondendo, né, com mentira, gastos, né, que estão fora do orçamento. E aí isso é terrível também, né, irmãos? Essa quebra da promessa, essa quebra do contrato, digamos assim, que foi feito. Então, se os dois concordaram, se os dois decidiram, então tem que ter compromisso nisso, né? Tem que seguir com o que foi planejado. Porque a hora de discutir é na hora de fazer o orçamento. Então, se você discorda, então você conversa com o seu cônjuge. Mas você deixar para quebrar o compromisso depois é terrível. E um outro ponto, irmãos, é amargura. Então, imagine que já tem muita coisa na vida do casal que é motivo de discussão, né, de briga. E aí, então, é certo que quando surge algum problema, também desemboca na área financeira. E aí mistura tudo e aí é terrível. E aí a gente não pode pensar em fazer um orçamento num contexto em que já tenha muitas outras coisas para serem tratadas, não é? A gente não pode plantar, digamos, flores num jardim que está com muitos espinhos, né? Então, primeiro a gente remove as ervas daninhas, primeiro a gente alivia o terreno para depois poder plantar as flores, né? Para poder depois fazer o orçamento familiar. Pronto. Então, outras questões, irmãos, alguns outros conselhos para que a gente evite, né, gastos excessivos. O primeiro ponto é sobre a gente viver além dos nossos recursos. O sábio ele fala: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. É certo que a gente é livre, sim, para gastar o nosso dinheiro, né, da forma que a gente vai sendo conduzido pela palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente vai, sem perceber também, fazendo gastos pequenos que eles vão acumulando muito, né, assim, de uma maneira grande. E um caminho bom, então, é da gente abrir mão de certos luxos, de alguns, digamos assim, requintes no hoje, para que a gente possa ter para o futuro, né? Porque muitas vezes a gente se vê num aperto financeiro do futuro, mas não percebe que
todo esse aperto ele não é de hoje, mas ele vem sendo construído ao longo do tempo. Então, é bom ter esse pensamento, né, de longo prazo e não pensar tanto no agora, né, nessa questão do orçamento. Como o sábio fala, né, quem ama o vinho e o azeite, quem ama os prazeres no hoje, ele nunca enriquecerá, né, nunca vai ter o recurso no futuro. Um outro ponto, irmãos, é sobre compras por impulso. É um conselho muito sábio a gente nunca se comprometer em comprar algo meramente ali pelo impulso do momento, né? A gente nunca pensou sobre aquilo, mas aí quando chega na hora, a gente decide por impulso comprar, a gente decide por impulso se comprometer. E aí uma coisa sábia, então, a se fazer é, por exemplo, em vez de você ir para o supermercado sem pretensão alguma, né? sem nenhuma lista, sem nenhuma organização, você vai então com uma lista de compras, né? Que você vai seguir aquela lista ali estritamente, para você evitar essas compras por impulso, né? Ou se você vai ao shopping, não vá ao shopping para ficar passeando, né? Porque você vai encontrar coisas que você vai comprar ali por impulso, mas já vá ali certo do que você vai comprar, do que você quer comprar. E aí você se compromete, então, com esse plano, né? Essa lista de compras. E aí tem um estudo interessante, foi feito numa loja de conveniência, que as fraldas elas sempre ficavam perto do freezer de cerveja. Aí ficaram se perguntando, né, por que tem fralda perto da cerveja, né? Aí foi revelado pela empresa que eles fizeram isso porque fizeram um estudo que sempre que o marido vai comprar fraldas, ele vê a cerveja ali e já compra também, né? Já compra a cervejinha. Imagine, né, como eles são inteligentes, né, irmãos, os vendedores, porque eles perceberam esse padrão e aí para alimentar, digamos assim, esse nosso desejo de comprar por impulso, já coloca ali tudo fácil para que a gente faça essa compra por impulso, né? E aí tem essas promoções, né, assim, de você compra um calçado e aí você ganha desconto no segundo. E aí você pensa, né, estou fazendo um bom negócio, porque eu estou deixando de gastar um certo valor no segundo. Mas a ideia não é de que a gente está deixando de gastar, mas é que a gente está gastando ainda, né? Porque ainda que a gente pague 50% no outro, a gente está pagando 50% no outro, né? A gente não está deixando de gastar. E aí uma frase que o autor coloca, né, que não existe um bom negócio se você não pode pagar por ele. E aí, se você gastou o dinheiro, então você não economizou, né? A ideia que a gente tem que ter é essa, né? Que não é porque a gente está ganhando desconto no segundo que a gente está economizando alguma coisa. Um outro ponto, irmãos. Não, agora não. Uma outra questão é quando a gente vai fazer compras, né, e compromisso de grande porte. Então, vamos abrir Provérbios 1, para a gente ver essa imagem que eu queria pensar aqui. Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como um abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, muitas vezes, os vendedores, eles nos seduzem, assim como é colocado aqui pelo sábio, né? Muitas vezes, eles nos dão os benefícios maravilhosos que serão a gente comprar certa coisa. E aí, tentam nos persuadir, né, a fazer certas compras que a gente nem meditou ainda, que a gente ainda nem pensou sobre isso, orou ao Senhor. Os vendedores sabem, né? Temos aqui alguns vendedores que
que tentam, né, dar os melhores benefícios pelo qual, quando você vai comprar aquela coisa, você vai se satisfazer. E eles são treinados para isso, né, irmãos? Mas a gente tem que ter sempre um pé atrás, a gente tem que sempre que ficar atento a isso. E não dá, como o sábio fala também em Provérbio 14, não dá crédito a toda palavra, mas ser prudente, né, atentar aos passos. Pesquisar os produtos antes de fazer a compra, ver os preços, né, comparar os preços, antes de a gente propriamente comprar alguma coisa e falar com algum vendedor. Então é bom sempre ter a informação antes de você conversar com o vendedor, né, para você poder validar aquela informação. E aí você não ser, muitas vezes, enganado, né, naquela compra ali. Principalmente quando é de grande porte, né, que você vai se comprometer muito. Um outro ponto, o último ponto, então, irmãos, é essa compra e venda com sabedoria. Tem muitas formas de a gente ser sábio na hora que a gente vai comprar alguma coisa. Então, usar cupons, aqueles cupons de desconto, procurar sempre promoções nas coisas que a gente precisa. É muito bom e a gente economiza muito também com essas promoções. E a gente falou aqui numa das primeiras aulas, né, essa questão de negociar. Ainda que seja chato, né, ainda que a gente... Tem coisas que a gente não deve negociar, porque é realmente o preço aquilo ali, mas é bom ter esse espírito, né, de você querer sempre estar ali tentando pagar menos por o custo, né, de negociar quando o preço parece alto demais, e não pagar qualquer valor, né, por os itens. E aí uma imagem, né, muito boa da gente pensar é aquele que não gasta mais do que tem, né, aquele que tem um recurso, mas ele vive abaixo do recurso dele. Pensando nessa imagem de alguém que vive uma vida mais moderada, mais frugal, né, mais tranquila. Você tem um recurso, mas você não gasta todo ele. Sempre sobra alguma coisa para você. Esse é um caminho sábio de viver, né? É um caminho bom em que a gente não vai gastando tudo que tem de uma vez, mas a gente vai sempre economizando um pouquinho. E aí, já deu spoiler antes, mas esse seria o principal conselho, né, para o nosso orçamento, para a nossa vida financeira, nos nossos gastos, é que a gente fuja das dívidas, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso orçamento é não se endividar, é sempre viver com o que a gente tem, né, ou abaixo do que a gente tem. E esse pensamento, né, a gente vai falar mais sobre dívidas na próxima aula, mas é terrível pagar juros, né? Você muitas vezes compra uma coisa e está pagando 2 vezes aquela coisa, né? E aí se endivida com isso. E aí, para finalizar, esse texto provérbio, né? Versículo 22, versículo 7. Essa imagem de que aquele que recebe um empréstimo, ele é servo daquele que empresta, né? É terrível, irmãos, esse caminho de se endividar, né? E a gente vai falar mais sobre dívidas na aula seguinte. Vai falar só sobre dívidas e como a Bíblia fala sobre isso. Então é isso, irmãos. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Alguma coisa a ser dita?